Olá, soy Denise Gadelha, soy artista, soy brasileña. Yo nací en Belém do Pará, que es mucho al norte, cerca de selva, la selva amazônica, pero yo cresci e fui criada em Rio Grande do Sul, o que acá em Brasil chamamos de gaúchas. Bom, perdone-me portunhol. E hoje em dia vivo em São Paulo. E justo quando eu me trasladei a São Paulo, mais ou menos cerca de 10 anos atrás, eu desenvolvi um trabalho que é que gostaria de ensinar a vosotros, que é a raiz do que estou fazendo agora, no momento. Bueno, el conjunto de carpetas que estoy trabajando en el momento estão relacionadas a uma investigação visual que ha empezado em setembro do ano passado, justo quando a Fundação Bienal ha lançado o programa Pavilhão Aberto, que ha permitido que as pessoas pudieran ver este gran marco arquitetônico, obra de Niemeyer, totalmente desnuda. Normalmente, este pavilhão sempre que está aberto ao público é porque há algum evento ocorrendo no seu interior e está sempre lleno de arquitetura provisionales hechas para reduzir a grande escala monumental a la escala de la funcionalidade do evento. Bueno, o programa contava com 5 dias de abertura, de las 10 a las 14, com visitas guiadas, visitas palestras de los arquitectos que hicieron el dibujo expográfico de versiones anteriores de la muestra de la Bienal. E desde o primeiro dia me quedei muito entusiasmada. Em realidade, só pensava nisto. Queria muito fazer uma sequência de ensaios fotográficos em todos os dias seguintes do programa do Pavilhão Aberto, pero desde logo já sabia que o tempo era muito curto. Para o tipo de investigação visual que hago, uma espécie de colagem de perspectivas do mesmo espaço em um tempo expandido. Necessitaria de mais tempo. Então, desde pronto, já me pus a falar com as pessoas que estavam organizando este primeiro evento e perguntando como haria para obter autorizações, para aproveitar o momento que é muito raro, as ocasiões que este pavilhão não tem uma atividade ou não tem uma arquitetura provisional para um evento específico. Então, inmediatamente já empecé este processo que é bastante burocrático. A persona da organização aquele dia me ha dito para enviar um e-mail para os administradores do pavilhão, da agenda do pavilhão. E bueno, e assim que se passou um tempo e não tive resposta. Pero por suerte, mais ou menos em la mesma época, Bienal, la curadoria de la Bienal ha hecho un ciclo de palestras introducindo artistas que vão participar de la muestra, entre eles Philipp Fleischmann, um artista austríaco, ha apresentado um projeto muito interessante que ele ha desenvolvido em el pavilhão austríaco de la Bienal de Venecia, não participando da exposição. Não estava invitado para a mostra, pero havia entrado com pedido para usar o pavilhão como instrumento de trabalho, como instrumento de pesquisa visual através da imagem fotográfica. E este exemplo me ha dado espaço para insistir aún mais, porque todo isso ha sido um largo processo que les enseño ahora. Bueno, acá vosotros podem ver que estuve em 7 dias distintos ao final, 4 que eram os dias de abertura pública dentro do programa e depois consegui más 3. Pero yo no sabía, hasta el final de los 4 primeros ensayos, aún no sabía que podría obtener esta autorización, que salió solo en febrero.
Bueno, entonces acá ven que la cantidad de fotos que hago por día son secuencias, hago por média de unas 4, 5, às vezes 6. Después cambié de cámara que me ha dado posibilidad de hacer más. Pero en média, cada panorama se toma por lo menos 40 minutos para ser hecho. Entonces, ves que de las 10 a las 2 es un espacio de tiempo corto, tendo en vista que tengo que hacer todo el setup del equipo, muchos ajustes, no solo en la cámara, pero sobre todo en la cabeza robótica. Y bueno, y así para organizar un poco la pesquisa visual que estoy haciendo, creé un documento en Word que tomo nota de tudo que as decisões, quantas fotos, por exemplo, são os primeiros panoramas, qual é a base de grid. Também exploro as visões, as projeções em momento de montar o panorama, que pode ser retangular, Mercator, retilíneo, cilíndrico, etc. E por aí vai. Sobretudo, esta tabela também me guia para a talla final do arquivo que estou produzindo, saber em que talla poderia ser impressa. O processo fotográfico para mim é como também um processo de desenvolvimento de pensamento, de observação de la situação específica e sempre é um processo de tentativa e erro neste processo de aprendizado e deixo que o próprio trabalho aos poucos vá me conduzindo ao que bueno deve ser hecho. Para organizar melhor mentalmente estas informações todas e tentar então ver para que lado o trabalho me leva, eu organizei também um arquivo em InDesign que bueno aí posso pôr imagens a estes dados, se queda todo mais claro. Então, por exemplo, acá se vê o montaje de las fotos, quantas fotos eram nos primeiros panoramas, la costura entre imágenes y bueno, me parece muy interesante como após la captura dentro del software que yo uso, en el caso Pitegui, es posible cambiar mucho las relaciones entre los elementos en el espacio que bueno, que se curva, que cambia delante del tipo de proyección, del tipo entre comillas, del punto de vista adoptado para moldar la representación. Estas proyecciones son vinculadas a la experiencia cartográfica y bueno, y entonces hay muchas distorsiones de acuerdo con cada tipo de proyección. Me parece muy interesante pensar entonces que el espacio-tiempo tampoco es una cosa continua y uniforme, esto depende mucho del punto de vista y del contexto adoptado para ver los mismos elementos, los mismos datos del mismo espacio. Bueno, y además de estudiar cómo perfeccionar el proceso de captura y montaje de estos panoramas compuestos, yo también, quizás bajo la influencia de las lecturas de Willem Fluxer, experimenté jugar con fusiones de más de un panorama en el mismo proyecto. Entonces salen unos resultados un poco malucos que también me interesa mirar hacia esto. Como un todo, el proceso de aprendizado vía tentativa y error y que va se madurando a medida que ia haciendo los panoramas. Pero después del final de este segundo día de capturas ya tendría una visión un poco más clara de por dónde me gustaría de empezar a proponer, de hecho,
o que fazer com essas imagens. E esta visão se quedou mais clara quando justamente comecei a experimentar fusões de panoramas distintos. E por vezes essas tentativas de fusões saliam resultados muito loucos, como fusões de galáxias de imagens, ou o espaço se contorciendo em torno de buracos negros ou coisas assim. Pero luego me pus a pensar de uma maneira um pouco mais objetiva e me pus a fazer um plano mais lógico, coerente. Então, acá vez que eu estou tentando fazer uma costura de uma coluna. Consegui fazer 2 panoramas consecutivos, onde eu tinha a imagem da mesma coluna repetida à extremidade de cada um dos panoramas. Les ensino melhor em el software Pitegui. Então, temos o panorama 1, o panorama 2, e para fazer esta costura, eu pus todas as imagens na sequência, informando ao programa como se fuera está tudo em el mesmo proyecto, ou seja, o programa hará a leitura de todos os pontos de control como se fuera sacado, capturado todo em el mesmo movimento. Então, se eu quisera correccionar melhor isto, eu teria que informar mais pontos de controle em cada imagem individual para afinar esta costura. Pero en el momento, ahora mismo, yo lo que estoy haciendo es la compilación de datos y dejar el proceso todo maturar. Eu não tinha muito claro o que fazer com isto, pero por isso mesmo não me puso a avançar em la edição, porque, como disse, isto é um estúdio, é um material que está em latência. Me interessa, sobretudo neste ponto, entender como a lógica do processo e, sobretudo, mirar as possibilidades que esta grande fusão de imagens permite. Sobretudo agora que durante a quarentena ha se multiplicado a quantidade de visitas virtuais e há esta tendência de sugestionar que, bueno, já que não podemos visitar os espaços personalmente, que a visita virtual substitui. Pero, de hecho, sabemos que, bueno, es una abstracción. Toda a representação é uma abstração, seja inicialmente uma abstração de uma dimensão ou o que seja, pero é uma abstração e tem um grande grado de arbitrariedade. Então, estou interessado um pouco mais nisto. Coincidentemente, estou trabalhando com um material que é esta cabeça robótica de trípode, é o que é usado para hacer imagens de realidade virtual ou realidade que, bueno, navegação por espaços virtuais. Acá esta sequência de imagens que vosotros veem, eu tenido a oportunidade de cambiar de câmera, então com uma câmera full frame é possível fazer o recorrido da mesma zona com muito menos fotogramas individuais. Isto me ha dado muito mais velocidade, muchísimo más velocidad. Con esto se ha quedado aún más claro. Poco a poco fui moldando una idea de proyecto y bueno, ahora entramos en el cuarto día, el último día del programa del pabellón abierto. Yo estaba fotografiando sin saber si yo podría volver. Entonces, lo que hice ha sido estabelecer uma talla específica. Eu tinha um padrão entre os panoramas para que eu pudesse pegar uma imagem à outra, usando um elemento similar, uma coluna de talha equivalente
vou ensinar melhor agora em os bocetos do que estava planeando fazer. Então, quando eu estive no pavilhão neste quarto dia, vosotros miram acá uns pontos em azul. Estes pontos são os 5 panoramas que eu hice no quarto dia. E minha ideia era fazer un recorrido por el segundo piso entero, que es el piso más amplio, el piso que no tiene obstrucciones físicas, que tiene toda la extensión del volumen del bloque del edificio de la Bienal. Bueno, y tiene esta rampa que es muy significativa, muy emblemática, que me encanta, me parece una serpiente estilizada. Y yo entonces pensé en tentar reproduzir espacialmente esse dibujo tridimensional do contorno da rampa, haciendo puntos de vista, o ponto onde a câmera estaria no espaço, a câmera como um corpo se movimentando por el espaço, tentando reproduzir o percurso basado em el contorno de la serpiente. Bueno, em fevereiro eu soube que eu poderia volver a fotografiar. Marcaram 2 fechas para mim em março, dia 17 e dia 18 de março, e me quedei muito contenta. Isto ha sido na véspera do carnaval, então, em vez de pular carnaval, eu passei o carnaval inteiro dentro de casa, construindo esta maqueta virtual, porque aunque ganara 2 dias extras, eu sabia que era muito difícil fazer todos os outros pontos que eu queria para o percurso todo, 15 pontos, já tinha 5, fazia falta fazer 10, mas não era fácil, era mais fácil na cabeça da serpente, como chamo, é mais fácil na cabeça da rampa, porque as distâncias, bueno, tinham equivalência e o próprio dibujo era mais... El torneo del dibujo sería más fácil de enmendar, pero cuando me afastara de esto se torna mucho más difícil hacer la conjugación entre imágenes. Entonces yo intenté estudiar al máximo que yo podía para cuando llegara el momento ao vivo yo não perdera tiempo, não perdera la oportunidad y pudiera hacer esta ideia. Minha ideia inicialmente era ser um pequeno libreto onde cada página seria um panorama e os elementos das dobras, né, das dobraduras da página seriam a costura entre os panoramas. E para que isso funcionara bem, eu teria que encontrar o ponto del horizonte continuo ou, por lo menos, os pontos que elementos arquitetônicos tenderiam a continuidade com o panorama seguinte para que tudo fluíra. E a ideia desse livro em formato sanfona era ser um objeto que pudesse ser passado página a página, como um livro, mas que também poderia ser um objeto tridimensional que eu poderia reproduzir o formato, este dibujo de la serpiente, y yo llamaba el libro, el prototipo del libro de Uroboros, porque el libro no tenía ni comienzo ni fin, era una cosa continua, y esta continuidad, circularidad de puntos de vista percorrendo este espacio. Pero puedes ver que hay problemas nisto. Cuando hacía el movimiento, por ejemplo, cuando salía de la cabeza de la serpiente hacia el cuerpo, habría una distancia más larga que la del formato del peso del proceso, aunque no sé exactamente el peso, pero yo tendría un problema a ser solucionado. Y cuando llegué, finalmente, cuando llegó el gran día de poder me quedar por más tiempo en el pabellón fotografiando, ya tenía bastante estudios en mente de lo que podría hacer, pero de repente todo ha cambiado completamente. No importa cuántos planes yo haya hecho, nunca, jamás yo podría imaginar la situación que estábamos pensando a enfrentar.
Era en los primeros días que estábamos nos moviendo hacia la cuarentena. De hecho, este era el último día que las personas iban a trabajar en el pabellón de la Bienal. Las pocas personas que aún estaban allá para recoger material para hacer home office después. Y bueno, yo tenía que arreglar muchas cosas de orden práctica, porque el día siguiente yo volvería completamente sola, ni siquiera nadie del administrativo estaría ahí. Entonces tendría que, bueno, receber llaves, saber cómo salir, essas cosas. Y esto ha retrasado bastante el empiezo de los ensayos fotográficos. Y bueno, cuando finalmente empecé a poner en práctica lo que era mi plan inicial, yo empecé por uno de los últimos panoramas que había hecho en el cuarto día y para arreglar exactamente tener la mismo shape, la misma talla, el mismo formato. Y bueno, y justamente, casualmente, este panorama era justo delante de la sinalización gráfica del título de la muestra actual de Bienal, que es Faz escuro, mas eu canto. E então me quedei por muito tempo neste shooting, neste panorama, mirando justo ao meio, justo à frente, esta frase. Isto ha me inspirado a cambiar de ideia. Afinal, o mundo inteiro estava tendo que cambiar de planos. Seria loucura que eu não hiciera o mesmo e tentara seguir teimosamente o plano anterior. Porque, por primeiro lugar, eu havia perdido muito tempo ao começar. Y bueno, ya era tarde demás para conseguir lograr de hacer todas las fotos que necesitaba para cerrar el Uroboros que yo quería inicialmente. Entonces lo que hice ha sido desistir del plan de recoger todo el segundo piso y volví el programa de fotografiar en los 3 pisos distintos, pero siempre hacia el mismo punto y simplesmente sobrepor los 3 puntos de vista. Es un plan bastante más sencillo del proyecto original, pero era lo que era posible hacer en lo que sería mi último día de fotografía en el pabellón vacío. Y el que me parece muy interesante al poner así los 3 juntos es que el contraste entre ellos nos hace ver a través de la imagen más do que às vezes podemos perceber na realidade cotidiana. Eu já estive aí muitas vezes e incluso em el processo de construção da maqueta virtual, quando estava mirando as plantas de los pabellones, de los pisos distintos, eu estava com muita dificuldade de encontrar a talha, a largura, o diâmetro das colunas. E nunca havia me dado conta que, em realidade, tem diâmetros distintos. Em cada piso, as colunas vão se afinando proporcionalmente e se alongando proporcionalmente. Então, é uma coisa muito rara, porque solamente no momento que eu estava montando mosaicos fotográficos e vendo as distorções e aberrações que as formas de projeção do software produz, eu percebi uma coisa que estava delante de mim, em uma experiência com o espaço real, pero eu não havia visto. É mirar sem ver, de hecho. Então, estas são as coisas que eu busco muito no processo fotográfico, que seja uma complementação. Há coisas que vemos mais através de los aparatos y claro, la experiencia es mucho más reducida delante de la representación. Bueno, hablando en experiencia, justamente porque mis procesos de ensayos fotográficos son tan largos, las tomas son tan longas, yo tengo hábito de también dejar cámaras, por más sencillas que sean, como el propio teléfono, filmando en time-lapse,
para filmar todo o câmbio atmosférico durante o processo fotográfico. E estes dois pequenos vídeos representam, sobretudo, este segundo vídeo mostra um momento muito mágico de uma entrada de luz forte em pavilhão, e ha sido justo o momento que eu supe que eu poderia volver um dia mais. Eu he recebido uma mensagem que se eu quisera, eu poderia volver um dia mais allá. Então, bueno, ha sido um momento um pouco mágico. Outra coisa que me gusta nesses time-lapses é que justamente o passagem de luz em el ambiente parece que dá uma qualidade quase anímica ao edifício. É como se o edifício estivesse respirando. Está vazio, pero sigue vivo, respirando. Isso me parece muito bonito. Bueno, quando eu supe que poderia volver um dia mais, então, para aproveitar o mesmo setup do panorama central que acabara de fazer no segundo piso, para desenvolver um pouco mais, mesmo que fuera simplesmente uns passos mais em direção ao que eu já havia planejado inicialmente, como fazer a costura de panorama serpenteando o segundo piso. Então, deixei a cabeça robótica del tripé montada já para quando eu volver no outro dia seguir com as mesmas configurações. Pero o plano ha saído malo uma vez mais. As coisas que planeamos nem sempre funcionam com o objetivo que imaginamos. Eu penso que justamente por haver deixado por muitas horas, a cabeça provavelmente se moveu um pouco, mas não havia percebido o peso. Saíram os dois primeiros panoramas saíram com muitos erros estranhos. Isto só percebi em el terceiro panorama que pude correccionar. Pero também é muito louco que mesmo correccionando o terceiro panorama, em el momento de montagem do software, ha passado um erro aún mais estranho, mais esquisito, mais raro. É muito louco porque quando me refiro à imagem da serpente, estou aludindo ao formato serpenteado da rampa que conecta os 3 pisos do edifício. Mas também há algo mitológico muito forte associado a isto. Nesta época, eu tive uns sonhos raros bueno, a rampa do pavilhão era de hecho uma serpente em meu sonho e falava comigo, decíframe ou te devoro. Algo muito, muito, muito impactante. E quando eu he visto este erro, me pareceu muito estranho que justo um erro como este ha dado uma forma como de serpente alada. E se por um lado tem essas situações incontroláveis, por outro lado, eu justamente neste ponto, justamente depois deste panorama, eu hice o panorama que considero o mais perfeito em el momento da captura, está praticamente todo alinhado, não necessitei fazer muitas coisas extras. Incluso este merece a pena ver acá em Pitegui, é um dos meus favoritos, e é muito, muito louco. O outro também, o panorama del error anterior, me parece muito, muito incrível, e é incrível como os dois se passaram justo um atrás do outro. E para mim, os dois têm o mesmo grado de surpresa, porque tampouco este panorama acá, que considero muito bem hecho dentro de los parâmetros do que seja um bom panorama, eu, quando estou fotografando, não estou vendo, estou fotografando em escuro, metaforicamente. Às vezes, não tão metaforicamente como o próximo panorama em la sequência, pero es que quando estou fazendo este processo, solamente vejo a primeira imagem, o canto esquerdo superior, e a última imagem, o canto inferior direito.
y no tengo idea dónde estará la línea del horizonte, si el medio será exactamente donde quiero que sea el medio. Y es una sorpresa cuando pongo todos los datos en el Pitegui, todas las imágenes ahí, y hago la costura y veo cuál es el resultado final. Y para un proceso como este, la oportunidad de fotografiar en un sitio como el pabellón de la Bienal es increíble, porque es una arquitectura tan vasta, tan amplia. Bueno, tiene 250 metros de extensión por 50 de ancho, que crea una sensación casi como de horizonte interno, una paisaje interna con un horizonte dentro de esta construcción arquitectónica, que me permite una regularidad geométrica constante, por ejemplo, en el espaciamiento entre las columnas, que es muy raro de encontrar otras situaciones visuales como esta. Y por último, el último panorama que he podido fotografiar, ya cuando la noche se acercaba, estaba muy difícil porque el tiempo de exposición era muy largo, casi de 30 segundos hacia un minuto, y la oscuridad era completa. La cámara aún podría registrar, pero mis ojos no veían nada. Entonces me quedé parada por mucho tiempo en la oscuridad total, y la sensación que yo tenía no puedo describir en palabras. Era muy fuerte porque sí, claro que había el miedo físico de la oscuridad, que es innato, es primitivo, pero também o medo psicológico de tudo que isso representava. Imagina, desde setembro eu estava buscando lograr as autorizações para quedar-me por mais tempo no pavilhão, mas jamais imaginei que poderia ser uma situação assim, completamente sola, o parque vazio. No dia seguinte, o parque seria cerrado definitivamente, já quase não havia nadie aí. Y yo en este espacio gigante en lo oscuro. Es una sensación indescriptible porque además de todo que el proceso representaba para mí, estaba muy claro que estaba testemunhando un momento histórico. Entonces, bueno, aunque este trabajo no tenga una forma definida en términos de su presentación, el proceso en sí, yo creo que esto es arte, la posibilidad de vivir un momento como este, testemunhar este espacio en estas condiciones es algo indescriptible, ha sido impresionante. Bueno, y aquí encerro la viaje por mis carpetas en lo que estoy trabajando ahora en la cuarentena. Muchas gracias por la atención. Saludos. Chao, chao.